Em 8/1/2023, às 7h31, nós novamente nas falas esquivas, tratando de uma questão muito relevante, muito importante para todos nós, devido ao que aparece no capítulo 1 do Anti-Édipo, de Félix Guattari e Gilles Deleuze, sobre o desejo enquanto produção, o desejo como produção. Essas questões, né, elas nos envolvem, né, e nós encontramos no capítulo 1 as máquinas desejantes, a produção desejante, e encontramos em 1.1 né, a produção desejante. O antiédipo, capitalismo de esquizofrenia, as máquinas desejantes, capítulo 1, a produção desejante. Passei por esquizo, 1.1, uma numeração muito bacana. Depois nós passamos para a nota, para o processo. 1.2, natureza e indústria, é um processo. Então, aqui aparecem questões muito importantes, né, que nós vamos recapitular. Né? Não pretendemos fixar um polo naturalista da esquizofrenia. O que o esquizofrênico vive, especificamente, genericamente, de modo algum, é um polo específico da natureza, mas a natureza como processo de produção. Então, por isso que nós escrevemos Spinoza, Marx, Granel, Guattari, Deleuze. Né? Porque, aos poucos, nós vamos chegando a essa constelação de pensadores. Né? O que quer dizer processo aqui? Em um certo nível, é provável que a natureza se distinga da indústria. Por um lado, a indústria se opõe à natureza, por outro, absorve os materiais dela, por outro lado, ainda lhe restitui seus resíduos. Né? Olha que coisa linda, né? Quer dizer processo, em um certo nível, é provável que a natureza se distinga da indústria. Por um lado, a indústria se opõe à natureza, por outro, né, absorve os materiais dela. Por outro, ainda lhe restitui seus resíduos. Então, vejam só que coisa interessante. Existe um coletivo na Índia, cujo título é DMC, Desire Machine Collective. Então, nesse site aqui, gente, vou colocar para vocês, aqui na Falas Esquivas, né? Vou colocar aqui o título, vou colocar aqui o site para vocês entrarem e ver como essa questão dos resíduos vão aparecer no trabalho da máquina coletiva, do coletivo Máquina Desejante, né? Um filme onde eles mostram rumores de Deleuze. Né? Na verdade, é uma matéria, né? Escrito pelo Vendante e Cyril Vaz, maio de 2022. Então, resíduo pela design machine coletiva, quer dizer, uma máquina desejante coletiva ou coletivo máquina desejante. Então, eles vão trabalhar justamente essa questão da produção, da natureza e como a natureza e a questão dos resíduos se apresenta, e esse recorte aqui, esse inserto, vai aparecer. Aí, o que se faz? Clica-se com esquerdo, pede-se para traduzir, né, para o português, e o texto está aqui em português. Você pode copiar aqui e colar. É o que o Guattari fala, máquina pós-mídia, máquinas inteligentes. Então,
muito bacana, o artigo sobre cinema e percepção, memória muito bacana. Esse artigo nós já fizemos live recortando, né, essa tradução. Nós temos que ser, digamos assim, o máximo possível de, digamos assim, de transparente, direto, né, de tranjusto, eu falar que nós estamos no meio pós-mídia, nós estamos numa era pós-mídia, na idade pós-mídia. Né? É desativada, então a natureza começa a tomar conta, né? E eles fazem um filme, né? Olha só, que coisa bacana. Né? Então, natureza, artifício, natural, artificial, natureza, produção, homo natura, esquizo, desejo como produção. Né? Agora, tudo isso aqui vai aparecer no texto, né? Várias vezes vão, mas, né, nós que somos afetados por Deleuze, por Guattari, né, pelas notas, nós vamos aonde? Nós vamos procurar de onde vêm essas questões, né, a ponto, né, de o Deleuze e o Guattari trazer essas questões e no antiético, como vocês sabem, né, nós vamos encontrar, inclusive, devido ao antiédipo, né? Eles mesmos colocam nas entrevistas. Nós fomos atrás, vimos muitas revistas. Né? Então, máquina desejante diz respeito à produção, minha gente. Né? Então, olha lá, nós não temos pressa, né? Não temos nenhuma pressa. Né? Então, assim, se nós trabalhamos a questão da natureza e indústria como processo, não pretendemos fixar um polo naturalista da esquizofrenia. O que o esquizofrênico vive especificamente, genericamente, de modo algum, é um polo específico da natureza, mas a natureza como processo de produção. O que quer dizer processo aqui? Em certo nível, é provável que a natureza se distinga da indústria. Por um lado, a indústria se opõe à natureza, por outro, absorve os materiais dela. Por outro, ainda lhe restitui seus resíduos. Esta relação distintiva homem-natureza, indústria-natureza, sociedade-natureza, condiciona na própria sociedade a distinção de esfera relativamente autônomas que chamaremos de produção, distribuição e consumo. Este nível de distinções gerais, considerado na sua estrutura formal desenvolvida, pressupõe, como Marx mostrou, não só o capital e a divisão do trabalho, mas também a falsa consciência que o ser capitalista tem necessariamente de si, dos elementos cristalizados do conjunto de um processo. É que, na verdade, na ruidosa e obscura verdade contida no delírio, então, no texto da imagem que subjaz no delírio, né? Não há esfera nem circuito relativamente independentes. A produção é imediatamente consumo e registro. O registro e o consumo determinam diretamente a produção, mas a determinam no seio da própria produção. De modo que tudo é produção, produção de produções, de ações e de paixões, produções de registros, de distribuições, de marcações, produções de consumo, de volutas, de angústias e de dores, tudo é de tal modo produção que os registros são imediatamente consumados e os consumos são diretamente reproduzidos. Tal é o primeiro sentido de processo, inserir o registro e o consumo na própria produção, torná-los produções de um mesmo processo. O que nos interessa é justamente o que vem aqui. Agora, em segundo lugar, há menos ainda a distinção homem-natureza, a essência humana da natureza e a essência natural do homem se identificam na natureza como produção ou indústria. Isto é, na vida genérica do homem, igualmente, assim a indústria não é mais considerada numa relação extrínseca de utilidade, mas em sua identidade fundamental com a natureza, como produção do homem pelo homem, nota 4, sobre a identidade, natureza, produção e a vida genérica, segundo Marx, conferiu os comentários de Gerardo Granel, 1930-2000, na ontologia marxista de 1844 e a questão da separação, do corte, da ruptura em a perseverança do pensamento. 1968, de Paris, editado pela Plon, né? Página 301, 310. Né? Então, assim, quem é esse Gerard Granel? Né? Nós passamos sempre batido. Então, nós vamos atrás, né,
para estudar essa questão. Né? Então, nós encontramos um texto maravilhoso, procurando essa questão, que é a inspiração marxista do conceito de desejo. Então, o Guilherme Mejó, ele nos apresenta esse texto e nos traz, digamos assim, uma importância muito grande. Aqui tem as referências, né? E nós encontramos esse texto facilmente. Né? É só você colocar Deleuze e Guattari, leitores de Marx, lendo Marx, e Guilherme Mejó. Né? Então, se encontra o texto. Né? Então, o que é importante, gente? Porque, assim, pensar o Deleuze e Guattari, o trabalho deles, né? E quando eles falam de natureza e produção, desejo de produção, nós estamos sempre ligados na questão de uma crítica à psicanálise lacaniana, uma crítica à psicanálise freudiana, o desejo como fantasma, como representação, como teatro, o inconsciente é uma usina. Né? Mas de onde vem essa questão da produção? Né? Então, natureza como produção, Spinoza, né? A leitura de Deleuze sobre Spinoza, né? A universidade do ser, uma distinção para com um pensamento cartesiano, né? Que, de certo modo, hierarquiza, né? As substâncias, né? A substância pensante, que seria própria do homem, do eu, né? Do cógito, e a natureza, o mundo extenso, e Deus, a ideia de perfeição e de infinito. Né? Então, a hierarquia entre o Criador e as criaturas. Quando nós pegamos o Spinoza ele faz um plano, digamos assim, uma horizontalidade, né? Um plano de moléculas. É uma ontologia, é uma platsimão ontologia, uma ontologia achatada, plana, onde você tem multiplicidades de modos, né? Que convivem com os modos que somos nós, né? Que temos um corpo e temos uma mente. Agora, todos estão no mesmo plano, um inseto, né? Deus, o anjo, se tiver um anjo, uma guitarra, um vento, qualquer modo que apareça, qualquer modulação, estão no mesmo plano, não tem hierarquia. Né? Então, assim, pensar esse plano da natureza com Spinoza, essa imanência com Spinoza, nós encontramos no Deleuze, no livro do Deleuze, nos livros dele. Sobretudo, o Spinoza, Filosofia Prática, que nós fomos criados lendo esses textos, né? Praticamente. E o Spinoza, Poder da Expressão, e outros textos. Mas de onde vem essa questão da natureza contra a produção? Não tem no comentário do Gerard Granel. Né? E aí nós temos o nosso colega aliado aqui, né? Guilherme Mejó, que ele vai dizer o seguinte, olha, no primeiro capítulo de sua obra intitulada O Antiédipo, Gilles Deleuze, gente, tudo que nós fazemos aqui é de modo impreciso, são estudos imprecisivos, tateantes, em desequilíbrio. Nós não somos os sabedores desses assuntos, né? Nós somos tocados pelos textos. Né? Então, nós vamos atrás, né? E espalhamos, né? E os nossos colegas que estudam essas questões, as nossas colegas também, os nossos colegas que têm canais, também trabalham. Né? E isso é um modo de nós pensarmos a produção, mas é uma produção que ela não tem uma relação, digamos assim, de dependência com nenhuma instância transcendente, né? Com nenhum neoliberalismo, né? Com nenhuma raça pura. É uma produção que é imanente. Né? Agora, o que vai ser interessante, se o homem ele tem um corpo, né? Qual é a relação do corpo do homem, de sua mente, com a natureza? Spinoza nós sabemos. Né? Agora, como é que isso vai aparecer quando se trata do texto do Gerard Granel, que fala sobre a ontologia, né? De Marx, né? Como o Deleuze e Guattari colocam aqui, né? Vê Gerard Granel, Ontologia Marxista de 1844, é questão do corte. Né? Então, o Guilherme Mejó ele vai trabalhar justamente isso. Né?
Então, tudo aqui é impreciso, em desequilíbrio, né? Que você tem que calçar, porque está tudo em falso. É como aquela mesa em falso, desequilibrada. É a mesa de Cezanne, que Cezanne pinta. Né? Então, assim, no primeiro capítulo do Anti-Édipo, Deleuze e Guattari põe as bases de uma nova concepção de desejo que se opõe, segundo eles, a uma concepção clássica que é qualificada como idealista e que havia dominado a história da filosofia até então. É um mundo cartesiano, né, que tem a sua ressonância até Hegel, digamos assim. Né? O Hegel ele vai pensar essa questão. Né? O desejo é força da vida, o desejo é falta. Né? Então, eles censuram a tradição idealista por pensar o desejo negativamente, fazendo derivar de uma suposta falta manquer. Os dois autores procuram, em oposição a essa tradição, devolver ao desejo sua dimensão positiva e empreender tal tarefa existe defender a tese segundo a qual o desejo é um processo de produção. Para defender essa tese, eles retomam os conceitos de desenvolvimento presentes na obra de Marx, que é evocada sucessivas vezes de forma implícita ao longo do primeiro capítulo do Antiético. Qual a explicação aqui? Porque nós já trabalhamos esse texto numa live, paramos no determinado ponto. Nós vamos até lá e vamos dar uma continuada, depois ir para o próprio texto do Gerardo Granel. Gente, nós temos que trabalhar coletivamente, temos que contribuir com os nossos colegas. Não adianta ficar retendo as coisas, né? Retendo. Né? A questão é distribuir, né? Distribuir o que nós estudamos. Né? Porque os textos estão aí, os textos de Deleuze e Guattari estão aí na internet, no PDF. Né? Então, nós estamos na pós-mídia. Né? Então, consideramos que seria interessante estudar a maneira como Gilles Deleuze e Félix Guattari fazem uso no primeiro capítulo do Anti-Édipo, do pensamento de Marx. Não nos deteremos sobre todas as referências feitas à obra de Marx em dito capítulo, para poder concentrar nossa atenção principalmente sobre a definição de desejo como processo de produção. É essa a nossa questão. Tal definição constitui o ponto central na luta de Deleuze e Guattari contra o idealismo. Em seguida, procuraremos entender uma referência a Marx que parece, à primeira vista, estranha, posto que alude uma noção que não faz parte daquelas que estamos acostumados a atribuir ao pensador alemão. Como diz Marx, não existe falta, existe paixão, como ser um objeto natural e sensível. Para concluir, tentaremos identificar, levando em conta toda a reflexão desenvolvida ao longo do texto, até que ponto Deleuze e Guattari seguem Marx. Então, como nós somos leitores menores, biblioterapeutas autodidatas, nós nos intitulamos, sempre vê a nota. Aqui tem uma nota cartográfica para estudar. Né? Claro, está no manuscrito, está em introdução à economia política, contribuição à crítica à economia política. Né? Então, o desejo como processo de produção. Né? No Anti-Édipo, o ponto de partida de Gilles Deleuze e Félix Guattari é a definição de desejo como processo de produção, processo que deve ser entendido em dois sentidos, são três sentidos, né? Que nós já vimos aqui. O primeiro, produção de produção, só a produção de produção, produto produzir. A produção é o seu próprio produto. E tudo aquilo que é produzido como registro e consumo são produtos produzidos. Né? Segundo lugar, não existe separação entre o homem e a natureza. É o homo natura e o esquizo vê esse processo. Tudo é questão de ver. Né? Se você não consegue ver nos textos, usa outro óculos. Né? O Proust diz isso. Né? Porque tudo é questão de evidência. Né? Que nós vemos através das palavras. Esse é o ensinamento de Beckett. A literatura ela existe para nós vermos e ouvirmos através das palavras. Porra, você não pode ver e ouvir determinadas singularidades. Né? Então, leia. Né? Leia outros textos, faça outra experimentação. Isso é um empirismo transcendental. É isso que nós chamamos de biblioterapia autodidata ou leitura menor. Né? É um empirismo transcendental, você fazer estudos, né? E espalhar. Né? Então, existe um cânone, né? Que nós não vamos nem perder tempo falando disso. Né? Cânones, que eles são os dictos. Né? Então, aquela coisa da dicção, né? Aquela dicção, aquela coisa
tem uma dicção, quando os caras vão falar, é uma coisa que tem um formato na dicção. Né? Aí vem a contradicção, né? Que seria, digamos, uma certa resistência à dicção, mas vai dar tudo no mesmo. Vai se resolver numa superação, numa alfa-verbo, né? E o absoluto, né, ele se torna, digamos assim, o próprio discurso. Né? Então, como diz o leitor de Hegel, Eric Weil, ele diz assim, ou você está na violência ou você está no discurso. Né? Aí o Deleuze vai citar o Eric Weil e diz assim, mas o discurso é a maior violência que existe. O discurso não deve de ser uma forma de violência ou de uma agressão. Porque a questão do Deleuze não é amor à sabedoria. A questão do Hegel também não. A questão do Hegel é saber efetivo. Mas a questão do Deleuze não é amor à sabedoria nem saber efetivo. A questão do Deleuze, ele não tem uma filia, um amor pelo pensamento, não existe isso. Né? Só há pensamento porque há violência. Né? A violência das forças que nos levam a pensar dos paradoxos. A contradição vem após os paradoxos. O Platão lhe diz lá na República, você pega um dedo da mão, tem um dedo que ele é maior e menor, porque ele é maior que o mindinho e menor que esse. Então ele é maior e menor, então ele vai ver essa contradição. Como é que pode ser uma díade do grande e do pequeno? Então, a contradição força ele a pensar, ele vai procurar identidade. A questão do Deleuze não é nem a contradição, não força a pensar. Né? O que força a pensar são os paradoxos. Né? Então, é uma questão de um empirismo, um pluralismo das forças, as forças que se afirmam. Né? Então, assim, não vamos perder tempo discutindo questões hegelianas. Né? Hegel é um tremendo pensador, mas o Deleuze, o Spinoza e o Guattari, para nós, são nossos afetos. Então, assim, a questão é pensar o pluralismo, que é um empirismo das forças, né? Que diz respeito a encontro que nos desmantelam. Né? Então, assim, no anti-édipo, ponto de partida de Deleuze e Fred Guattari, a definição de desejo como processo de produção, processo que deve ser entendido em dois sentidos. E o terceiro sentido é que nós não podemos fazer do processo uma meta, ou então levar ao infinito o processo. Você efetua ou não efetua. Né? No primeiro sentido, o processo quer dizer, segundo eles, colocar o registro e o consumo na própria produção. Fazer deles produções de um mesmo processo. 2. Né? Nota. Aqui reencontramos Marx, sua crítica da economia política, que vê a produção, o consumo, o intercâmbio e a distribuição como categorias independentes que às vezes se articulam, mas que no primeiro momento estão separadas. Esta crítica é claramente formulada por Marx na introdução à crítica da economia política, em 1857. Neste texto, ele propõe como alternativa ao esquema idealista da economia política o conceito de processo de produção que integra outros elementos, né? Consumo. Então as pessoas falam, pô, esses caras não são marxistas. Como não são, meu amigo? Os caras estão pensando alguma coisa, uma contribuição ao marxismo. Como é que você vai pensar tudo sem desejo, sem fluxo de desejo, entrada e saída de fluxo? Então, neste texto, ele propõe como alternativa ao esquema idealista da economia política um conceito de processo de produção que integra outros elementos. Consumo, distribuição e intercâmbio ou troca, né? No seio da categoria de produção. Para ele, assim como para Deleuze e Guattari, qualquer parte da produção é produção. Então, nós estamos em Marx, né? E, ao mesmo tempo, tem uma ressonância com Spinoza. A enunciação do segundo sentido de processo acompanha dos passos de Marx e é indissociável da primeira definição. Engraçado quando nós vamos ouvir depois as lives, eu não ouço tudo, aí você vê como é que a voz está se acabando. É a velhice, é o tempo. Isso é muito bacana, é afirmar tudo isso. Né? Tudo isso é para gastar, é processo, é produção. Né? Então, com efeito para Deleuze e Guattari, a adequada compreensão do segundo sentido de processo evita que caiamos no esquema idealista que mencionamos mais acima. Este segundo sentido é formulado pelos autores da seguinte maneira: homem e natureza não são como dois termos confrontados, mesmo que entre eles procuremos causação de compreensão e de expressão. Causa e efeito, sujeito objeto, etc. Pelo contrário, trata-se de uma única e mesma realidade essencial, né, do produtor e do produto. Gente, 1953. Gilles Deleuze, né,
Tem 70 anos esse pensamento, praticamente. Né? 70 anos. Né? Em 1953, o Deleuze começou a publicar. Né? Agora, o antiético de 1970. Né? Então, tem 50 anos, 1972, 50 anos. Né? Meio século. Imagine quando tiver um século, como é que essa parada vai ficar. Então, gente, nós estamos entrando num campo que é um campo da produção, cada vez mais de produzir afetos, sociabilidades. Eu sempre repito essas considerações, sociabilidades, afetividades, né? Mas para nos confrontar politicamente com os fascistas. Né? Então, nós temos que trabalhar muito, né? E não tem tempo ruim. Né? E ninguém é dono de Spinoza, Deleuze e Guattari. Isso aí, os canais dos nossos colegas que trabalham muito, e tem muitos jovens aí que estudam Spinoza, bacana pra caramba, filósofos jovens, filósofas jovens estudam Marx, estudam Deleuze, estudam Guattari. Essa galera está aí produzindo e falando e fazendo música, cinema, arte. Isso é muito bacana. E são esses processos que vão produzir novos campos de sociabilidade, de economia, de política, enfim, né? de campo social. Né? Então, vem muita coisa bacana e nós estamos colaborando, contribuindo, e ninguém é dono de pensamento nenhum. Né? Então, assim, é distribuição. Né? Você distribui, você estuda, você fala, você delira e você distribui. Né? Então, a produção como processo transborda todas as categorias ideais. Né? E forma um ciclo que se relaciona com o desejo enquanto princípio imanente. Nota 3. Aqui encontramos o marco dos manuscritos de 1844, sua posição naturalista. Aí é que vem uma coisa bacana, né? Uma coisa muito legal, e é preciso ler com cuidado. E, né, uma passagem situada no final do primeiro manuscrito enuncia a questão da natureza, ou seja, a natureza que não é ela própria, o corpo humano, é o corpo não orgânico do homem. Que coisa bonita. Quando Deleuze fala uma vida não orgânica, quando Guattari fala ser no mundo estado nascente. Né? Então, assim, qual é a relação do homem com a natureza? Dizer que o homem provém da natureza significa afirmar que a natureza é o seu corpo. Então, olha a questão do corpo spinozano, um corpo com o qual o homem deve permanecer constantemente em contato para não morrer. Então, aqui, olha, uma visão de uma psiquiatria materialista e uma visão ética do mundo. Dizer que a vida psíquica, intelectual do homem está insoluvelmente ligada à natureza é o mesmo que dizer que a natureza está ligada a ela mesma, porque o homem é uma parte da natureza. Isso é Spinoza. Né? Então, este naturalismo não é fácil de entender. Em que sentido essa concepção da união essencial do homem com a natureza nos ajuda a sair do idealismo? Para compreender este ponto, podemos seguir o comentário de Gerardo Granel, citado por Deleuze e Guattari em suas notas. Esse comentário dos manuscritos, de 1844, se encontra em um artigo intitulado A Ontologia Marxista, de 1844, e a questão da separação, da ruptura, do corte, da coupure. Né? Ontologia marxista, né? A questão da coupure. Neste artigo, Granel mostra que Marx, em 1844, se apoia, antes de qualquer coisa, sobre a filosofia de Feuerbach para sair do esquema idealista que distingue sujeito de objeto. Este esquema idealista teve em Hegel seu último grande representante. O Marx fala o que a ideia faz? A ideia ideologiza. A ideia, qual é a ideia? Qual é o atributo da ideia? Produzir ideologia. Né? Então, mas qual seria o pensamento feuerbachiano sobre o qual se apoiaria Marx, segundo a perspectiva de Granel? A esse respeito, Granel escreve o seguinte: quando Feuerbach afirma eu preciso de ar para respirar, ele não pretende, né, fazer a constatação trivial da dependência de uma função fisiológica no que diz respeito ao ambiente físico. Essa questão da ideia é importante, porque em filosofia, gente, nós falamos sempre assim, ó, o mundo que nós vivemos, que nós estamos lidando, é o mundo daquilo que aparece, dos fenômenos. Né? Agora, quando nós estamos falando tudo isso, nós estamos tratando de ideias. Né? Então, assim, a ideia e os fenômenos.
E isso é que o Hegel vai pirar, ele vai falar, como é que então essa ideia ela se exterioriza em fenômeno? Né? Esse pensamento, como é que ele exterioriza, depois como é que ele recolhe-se enquanto conceito. Mas deixa isso para lá. Né? A gente respeito, Granel escreve o seguinte, quando Feuerbach afirma eu preciso de ar para respirar, ele não pretende fazer a constatação trivial da dependência de uma função fisiológica do que diz respeito ao ambiente físico. A questão, na verdade, é estabelecer uma unidade essencial. Um ser que respira, né, é impensável sem o ar, um ser que vê é impensável sem a luz. Significa que a luz, na abertura na qual qualquer coisa é dada a ver, não é uma abertura que poderia se produzir como um movimento das coisas, um evento no real, mas uma abertura sob o modo do sempre já. E neste texto, Granel nos mostra como Feuerbach sai da concepção da relação entre o homem e a natureza. Quando falamos de relação, se subentende que existem dois termos, o homem e a natureza, e mesmo se esta relação é enunciada como necessária, aqui esta relação necessária seria aquela do homem com o ar. Ela acaba nos fazendo perder o que Granel chama de unidade original do ser e do homem, ou seja, a unidade original da natureza e do homem. Esta crítica feuerbachiana é uma crítica da metafísica moderna e de sua concepção do homem. Segundo Granel, essa concepção metafísica do homem foi fixada por Descartes e sua definição da essência do homem como coisa que pensa. Coube a Hegel realizar filosoficamente dita perspectiva. Nós paramos aqui, então vamos continuar. Esta metafísica da subjetividade do ser pensante define a linguagem da razão moderna que nos conduz ao equívoco, ao nos fazer-nos crer em uma distinção sujeito-objeto, na existência de uma interioridade que preside a sua inscrição no mundo. Na exterioridade, isso nos faz perder o terreno primeiro da experiência humana, o sensível ou ainda a passividade ou a necessidade que testemunha que o homem não está em uma relação nem consigo mesmo, nem com as coisas. Nem consigo mesmo, nem com as coisas. Mas como podemos representar essa concepção antimetafísica tão contrária à estrutura da linguagem? Como pensar o ser no mundo do homem sem a categoria relação? Então, olha aqui, ó, ser no mundo. Guattari utiliza muito, ser no mundo e estado nascente. Essa terminologia é heideggeriana. Merleau-Ponty também utiliza. Por quê? Nós veremos, o Granel ele é um estudioso de filosofia. E é na contramão. Então, ele tem leituras de Husserl, de Heidegger, de Kant, de Derrida. Nós veremos daqui a pouco tudo isso. Né? Quer dizer, alusões, remissões. Né? Então, mas existe uma tendência, né, do Granel a fazer filosofia e a ler Marx, que ele é um grande leitor de Marx. Então, Granel nos esclarece este ponto ao desenvolver um exemplo feuerbachiano sobre a respiração. Se eu respiro, eu recebo do ar não somente o que eu respiro, mas também a minha própria respiração. Então, isto não é nunca uma simples troca de oxigênio e CO2. O homem só respira, ou seja, aspira, retém profundamente, relaxa lentamente o abdômen como uma resposta ao sopro do ar. Essa forma de mundo, que eu denomino ar, não é uma mistura de gases, mas uma modalidade do ser sobre a Terra. Da mesma natureza, da mesma extensão que as cores das madeiras, elas também respiradas, e que a luz que enche os pulmões dos olhos. A respiração não é, então, uma relação de troca entre o interior, os pulmões e o exterior, o ar. É uma modalidade do ser sobre a Terra, né, que existe na unidade essencial do homem e da natureza. Granel entende tudo isso como um conjunto da vida, e esta perspectiva que lhe permite afirmar que o mundo detém minha alma desmembrada em seu homem. Assim, eu recebo que eu mesmo, que não posso pensar como separado de nada. Permanecemos nas coisas antes de qualquer relação. Granel sugere que Marx assimila a revolução teórica feuerbachiana, contudo, em Marx, o reconhecimento da importância teórica da obra de Feuerbach vai de mão dadas com uma crítica e com uma vontade de transcendê-la. A gente respeita, nós ainda podemos seguir o artigo de Granel, que aborda a questão num tópico titulado Do Sensível à Indústria, o Ser como Produção. O conteúdo do tópico fica explícito no próprio título. Traça de mostrar que a crítica de Marx a Feuerbach consiste em atacar o conceito feuerbachiano de sensível, muito teórico e ainda tributário da metafísica moderna.
para lhe conferir um sentido mais prático, graças à categoria de produção. Marx, então vamos repetir aqui. O conteúdo tópico fica explícito no próprio título. Trata-se de mostrar a crítica de Marx e Feuerbach, né, a qual consiste em atacar o conceito feuerbachiano de sensível, muito teórico e ainda tributário da metafísica moderna, para conferir um sentido mais prático, graças à categoria de produção. Ou seja, não é pensar o sensível como uma diminuição do inteligível, o sensível fenomênico como uma diminuição, uma queda da ideia, né? Mas o sensível como alguma coisa que é produzida, né? Como sentido que é produzido. O Deleuze, em diferentes repetições, fala do ser do sensível. E quando eles vão trabalhar a questão da estética, ele, o Guattari, afetos perceptos e conceitos, eles sempre se reportam ao Merleau-Ponty, né? ao conceito de Carle, de Merleau-Ponty, e trabalham a questão dos afetos, das sensações. Né? Então é preciso sempre aproximar o Deleuze e o Guattari de uma leitura marxiana. Eles são marxistas, né? Agora, são marxistas altamente avançados. Os caras diziam, são revisionistas, falaram uma série de sandices, mas deixa para lá. Marx formou essa vontade teórica na quinta tese sobre Feuerbach. Feuerbach, não satisfeito com o pensamento abstrato, faz um apelo à intuição sensível, mas ele não considera o mundo sensível enquanto atividade prática concreta do homem. O sensível é produzido. A revisão do artigo de Granel deve nos permitir compreender um pouco melhor a leitura de Deleuze e Guattariano dos manuscritos de 1844. Granel nos diz que a questão que deve nos ocupar é fundamentalmente a seguinte: como e em que sentido o ser pode aparecer para Marx como produção? E a nossa questão é, como esses caras foram pensar o desejo como produção? Esses Deleuze e esses Guattaris. Segundo ele, a resposta a essa questão se encontra na interpretação da equação formulada por Marx no primeiro manuscrito, mas a vida produtiva é a vida genérica. Marx desenvolve essa ideia ao definir o vivente através da atividade. Como Aristóteles, um dos seus mestres, ao definir o modo de atividade de uma espécie viva como aquilo que nos permite definir. A distinção do Deleuze e Guattari para Marx é que eles saem de Aristóteles. A questão dele é Spinoza histórico. Então, o Trendelenburg, que foi professor do Kierkegaard, ele dizia assim, o Hegel não tem uma boa leitura de Aristóteles. Trendelenburg lia diretamente no grego, Leibniz também, né? O Hegel provavelmente também, né? Mas ele fala assim, não é uma boa leitura. Né? O modo de atividade vital de uma espécie define seu caráter genérico. A questão do Deleuze não é a boa nem má leitura de Aristóteles. Como diz o Cláudio Piano, é a fuga do aristotelismo. O modo de atividade vital de uma espécie define seu caráter genérico, e Marx nos diz que a atividade livre e consciente é o caráter genérico do homem. Atividade livre e consciente é uma atividade produtiva. Não há mundo. O mundo ele é produzido na relação. Enquanto o animal se confunde com a sua atividade vital, o homem faz dela o objeto de sua consciência e confronta de forma consciente e livre os produtos do seu trabalho. Ainda que o homem seja, junto com os animais, uma parte da natureza, um ser natural, ele dispõe de uma consciência que é fruto, por sua vez, de uma atividade natural. Aí você vai falar para o cânone, pô, mas o Gerardo e Granel, aí o cara, não, mas essa leitura é equivocada. Essa leitura, ela é sempre assim, né? Uma leitura equivocada, porque não condiz com o que há nos textos, né? Aquilo é justamente isso, nós não queremos o que o texto diz. Né? Nós queremos justamente o que o texto não diz. Né? Então, a especificidade do ser humano, né, ele permite criar para si um mundo que lhe é próprio. Marx nos mostra assim que existe uma vida especificamente humana, enquanto ser genérica, ou seja, enquanto ser vivo consciente. O homem pode agir voluntariamente para os outros homens e pode produzir o mundo de determinada maneira. Em outras palavras, o homem pode recriar, transformar o mundo para ele e para os outros membros da sua espécie, inclusive para outra espécie. Porque, como diz Marx, ele, o homem, sabe produzir a medida de todas as espécies, sabe aplicar ao objeto, em qualquer lugar, sua natureza inerente, ou seja, é uma questão ecológica. Né?
Assim, o homem se transforma a si mesmo e ao seu próprio gênero, podemos, a partir de agora, regressar sobre o texto de Deleuze e Guattari, que diz: a indústria não está mais presa numa relação extrínseca do homem pelo homem. Do homem pelo homem. Não mais o homem como o rei da criação, mas sim o homem como aquele que é tocado pela vida profunda de todas as formas, de todos os gêneros, eterno auxiliar das máquinas do universo. A partir daí podemos compreender como Deleuze e Guattari conseguem se apoiar na leitura dos manuscritos de 1844, para construir seu conceito de desejo como processo de produção, isto é, o que lhes permite definir o esquizo, modelo conceitual do ser desejante, como homo natura. É necessário acrescentar que esse esquizo será também qualificado como homo história, visto que Deleuze e Guattari não seguem Feuerbach, mas sim Marx, que transcende, quer dizer, ultrapassa Feuerbach ao fazer do sensível a produção ou a indústria, originando assim a equação natureza igual a indústria. Então, a questão é como pensar o sensível. Feuerbach, com toda a sua crítica a Hegel, ele permanece ainda um metafísico idealista. Quer dizer, é uma questão de como pensar o sensível. É uma questão de estética. O marxismo é uma estética. O marxismo é uma estética. Estética é você pensar o sensível como produzido. Não há o sensível. O que é arte? O cara vai falar de arte, de estética. Arte é produção. O que é pintura? Pintura, eu conheço Van Gogh, eu conheço Iberê Camargo, eu conheço de Cavalcante, eu conheço quem? Cézanne, Van Gogh, Francis Bacon. Conheço, quer dizer, né, o que o Deleuze nos levou, né, e o que nós estudamos de El Greco, por exemplo, né, dentre outros. Né. Mas, sim, pensar a produção, a indústria, originando assim a equação natureza igual à indústria, natureza igual à história. Também é interessante notar que Deleuze e Guattari se apresentam como os Marx da psiquiatria, superando o Feuerbach da psiquiatria, o Dr. Clarembault. Né? Clarembault é o Feuerbach da psiquiatria, no sentido em que Marx diz, na medida em que Feuerbach é materialista, nele não podemos encontrar história. E na medida que ele leva a história em consideração, ele não é materialista. Uma psiquiatria verdadeiramente materialista se define por uma dupla operação: introduzir o desejo na máquina, né, introduzir a produção do desejo, máquina desejante. A partir desse pensamento, do desejo como processo de produção, tentaremos compreender em que consiste a noção marxista de paixão, sobretudo presente nos manuscritos de 1844, e em seguida veremos como Deleuze e Guattari entende a categoria em questão. Então, só um pedacinho para nós vermos os textos de um outro amigo nosso que escreve sobre um trabalho sobre também a ontologia, sobre o texto do Granel, né, e o próprio texto do Granel, que é um trabalho do Feuerheck, do Garbein, do Ernest Eugênio Feuerheck. Então é necessário citar novamente a frase de Deleuze e Guattari, que faz referência à paixão em Marx. Como diz Marx, não existe falta, existe paixão como ser objeto natural e sensível. Ponto. Ponto. Vamos deixar isso aqui mais para frente. Vamos deixar mais para frente. Vamos pensar aqui o próprio texto. A ontologia marxista e arquipolítica. Então, assim, o autor, nós já lemos alguma parte, ele vai falar justamente sobre esse título. Né? Nós não vamos ler muito para não cansar a galera. Né? Então, o que seria a ontologia marxista e a arquipolítica? Então, assim, ontologia marxista e arquipolítica. Montenegro, Université de Toulouse. Será que ele é irmão do Gonçalo Montenegro? Não sei. Então, é chileno também, né? E o Gonçalo Montenegro, né, eles têm um trabalho fantástico. O Gonçalo Montenegro, os chilenos, né, têm um trabalho fantástico em filosofia, né? Em Deleuze, né? São muito bons. Né? Gonçalo Montenegro. Né?
E também nós temos o texto, que é a própria ontologia. Não. Ontologia marxista e arquipolítica, e nós temos não caímos, não, estamos aqui. Então, gente, existem muitos textos sobre Gerardo Granel, né? E nós encontramos alguns, né? E começamos a trabalhar, né, esses textos, né? E nós temos também um outro que é o próprio texto do Gerardo Granel, o trabalho do Ferrell. Só para a gente ver aqui um pedacinho, né? Então, esse texto aqui ele vai dizer, ó, o artigo oferece uma explicação da tese da ontologia marxista proposta por Gerardo Granel em sua leitura dos manuscritos de 1844, de Karl Marx, segundo a qual a produção é o sentido do ser. Olha só. Então, olha só. O Heidegger ele diz que o tempo é o sentido do ser. O Gerardo Granel ele é um leitor de Russell, de Heidegger e de Marx. Então ele está assim, ó, o sentido do ser não é o tempo, é a produção. Se põe atenção às diferentes implicações filosóficas de tal leitura desde seu debate com a tese do corte epistemológico de Althusser, até as afinidades que Granel observa entre Marx e o pensamento de Heidegger. Deslocamento do sujeito, fim da filosofia, diferença ontológica. Se aborda a noção de arquipolítica, cunhada por Granel em sua relação com a ontologia marxista, a partir do qual é possível compreender a tese da homologia entre técnica moderna e o capital, assim como elucidar algumas de suas consequências propriamente políticas, se conclui apontando certos nós críticos do trabalho de Granel em relação com a desconstrução, isto é, tanto em relação com Heidegger como com Derrida. Então, é um trabalho, né, que depois apresentaremos aí em consideração. Não dá para ler o texto todo para não cansar a galera e também não ficar uma coisa muito chata. Mas é bom eu saber autodidatas e nós somos leitores menores. Então, Ernesto Feuerbach, a Ontologia Marxista de 1844, é uma apresentação dele, né? Nós já lemos o texto do Gerardo Granel, né? Tá aqui, ó. Então, só para ver o texto, aumentar um pouquinho, né? Como é que Deleuze e Guattari, eles leram, como é que eles estudaram, como é que eles discutiram, como é que eram as oficinas que eles faziam, né? O que eles liam, né? Claro que eles não iam ler o texto todo, né? Mas eles trabalharam muito, né? São muitas obras, muitos pés de páginas, né? Então, assim, são máquinas, quando eles falam de máquinas desejantes, né? São eles as máquinas desejantes, né? Então, assim, as máquinas que nós vemos, as máquinas inteligentes, isso não é questão de negar as máquinas, depende do uso, né, que essas máquinas nós fazemos dessas máquinas, dos usos que nós fazemos das máquinas. Agora, a máquina pode levar a uma potencialização, se bem utilizada, né, de uma maneira pragmática, né, para produzir sentido, desvios, linhas de fuga. Né. Então, ele vai escrever, né. Claro que nós não vamos ler aqui, nós já lemos uma parte, mas é um texto que nós vamos trabalhar para depois voltar, né, com lives. Né. Então, assim,
ele vai discutir muito com aqueles leitores de Marx, né? Com o Althusser, o próprio Rancière, né? Mas vai aparecer um ponto em que ele vai falar da questão da produção. Então, ele vai fazer críticas, né, a esses autores, né? Mas nós estamos atrás da questão do que Marx fala do desejo enquanto produção. Então, aqui, ó, ele vai falar aqui, ó, já apareceu aqui, ó. E como se sabe que o homem é necessariamente uma abstração, então já não há mais pergunta que fazer. E, sobretudo, não esta. O que significa que o homem pode aparecer, precisamente, para um filósofo, como estamos de acordo, inclusive, como se tem mostrado que, todavia, Marx, em 1844, sobre a figura do produtor? Então, é preciso estudar o texto, né? Já não nos perguntamos, pois o que quer dizer o fato de que Marx pensa o ser como produção? Nem como isso possa estar ligado, ou ligar-se ao acabamento da metafísica dos modernos, na filosofia de Hegel, por uma parte, e, por outra parte, a única revolução teórica real sobrevida desde Hegel nesta metafísica acabada, isto é, de Feuerbach. Então, vai aparecer justamente essas discussões que vão levar ao desejo como produção, o sentido do ser como produção, para aparecer posteriormente no antiético e deixar a gente pirado. Né? Porque o desejo é a produção. Nós falamos, repetindo, mas tudo, no nosso caso aqui, não estou falando de todo mundo, por ouvir dizer. Ficava repetindo, o desejo é a produção, mas sem saber do que se tratava. Isso é o primeiro gênero do conhecimento, o gênero por ouvir dizer, mas isso aqui é bacana, você vai atrás, nós vamos atrás. Então, ó, é um texto que nós vamos, aos poucos, trabalhando para depois fazer mais falas esquivas e chamo turma, né, que estuda juntos também essas questões, né? Teologia de Marx, do Granel, né? O texto do Ontologia Marxista e Arte Política, do Gonçalo Montenegro, ou do Vinte Montenegro, o Anti-Oedipe, né? Que está aí. Né? E aí processos que nos levam a tecer considerações, né, sobre